Bom dia, meu nome é Júlio César. Eu estou aqui para fazer um agradecimento ao Moré André Klein Rosa por estar hoje no grupo dele, por ele ter feito tanta coisa que tem me ajudado. E eu quero agradecer, inclusive, de ter feito o mapa cabalístico feito pelo Moré André Klein Rosa. Quero agradecê-lo por ele ter me ajudado. Quero agradecer a Deus por hoje estar trilhando o caminho da Torá, do judaísmo, da comunidade de Israel. Agradeço imensamente ao nosso Deus, Criador Todo-Poderoso, e convido vocês a seguirem o Moré André Klein Rosa, que muito pode fazer por vocês. Tenham todos um bom dia. Meu grande abraço. Instruções de parábolas. E chegar a esse nível de entender isso demora-se muito tempo, tem muitas histórias ainda para a gente ver. E ele fazia o Shema. Então ele tinha uma responsabilidade em manter ali um padrão alárrico, um padrão dentro dos horários, dos estudos e principalmente também das rezas. O que ele fez? Ele atrasou no primeiro dia da construção do primeiro Beit Hamikdash. Ele havia acabado de casar com a filha do faraó, no nível literal uma mulher, mas não foi isso. Ele casou com alguma recepção que ele tinha, como era a filha do faraó, e a gente leu que dentro dessa questão espiritual o lado feminino é muito mais forte que o lado masculino da Sitra Hará. A coisa que aconteceu ali foi muito séria. Mas isso era, né, que tinha que acontecer com Shilomo e tinha que acontecer também com Beit Hamikdash. A gente tem o Mishkan, que era o templo móvel, e tem o Beit Hamikdash. Tudo isso tem uma implicação muito grande. E aí, então, ele falhou com o Shema. Ele falhou, ele fez o Shema de manhã, mas ele não viu as implicações do Shema. Ele não viu também que, como a gente leu, o dia que a gente vai rezar, aquele dia é único. Como o dia que a gente vai estudar é único. Passou-se um minuto, eu perdi um estudo de Torá, seja lá por qual coisa for, aquele minuto não será mais recuperado. Deus é maravilhoso, Deus é misericordioso, mas é as implicações alárricas que estão descritas no Talmud, no Zohar Kadosh, é o que está lá. A gente deve perceber que Deus pode ter te dado um toque, ou em mim, para a gente estudar a Torá, mas ele já tinha suas leis pré-determinadas. Isso significa que não se pode chegar de qualquer maneira, senão não haveria o sentido da gente estar estudando a Torá e aprender para quê? Não é? Se não se coloca em prática, não tem pelo que a gente possa aprender, não tem por que ficar debruçado sobre a Torá se você realmente não vai cumprir aquilo ali. É até vamos colocar, é uma infantilidade, concordam comigo? Então, é infantil a pessoa querer aprender e ela não querer colocar em prática. E aí entra aquela questão que eu falei, não é que a pessoa, não é, ela não estou achando aqui minha árvore sefirótica. Não é possível, então, que a pessoa estude, os alunos mais antigos, né, já sabem disso. Mas saber é uma coisa, implementar é outra, não é? É que nem aquela pessoa que fala assim, pô, caminhar é muito bom para a saúde. Todo dia ele ouve falando, pô, caminhar é muito bom para a saúde, mas não caminha, não é? Ele está ali, olha, pode caminhar que você tem a certeza
e você vai fazer bem para sua saúde e tudo bem, mas ele mesmo não caminha. É mais ou menos isso aí que acontece quando a gente não se esforça. Ah, quer dizer então que eu vou ter que ter um esforço muito grande, porque imagina só, você nem sabe o que é Shacharit, muito menos Minhá, nem muito menos Arvit. Não é saber o nome, é que você não sabe as implicações, você não sabe as guimatrias, você não sabe os nomes que estão escondidos ali dentro. Muita gente até compra aquele livro do Rabino Salton, né? Segredos cabalísticos, mas nem mexem, né? Nem mexem, nem, não olham, não percebem. Tem muita coisa aí que a gente vai ter que aprender, e isso demora anos, anos e anos. Então veja, o próprio nível de Kabbalah não é uma religião miojo, como a gente costuma dizer, não é instantânea. Ela demora com as suas implementações, com muita força de vontade. Muitas pessoas vão cair no meio do caminho e você vai ver que isso é realmente uma verdade, porque você não vê um monte de sinagoga em cada rua. Você vê na sua rua uma sinagoga, na outra. Você vai ver sinagogas na Argentina, que é o maior polo judaico da América Latina, e você também vai ver muito nos Estados Unidos, pode ter mais quantidades, até porque lá a conversão ela é admitida, na Argentina não é admitida, aqui no Brasil, por questões alárricas, também não é permitido, e em Israel. Então, eu acho que a Argentina perde para os Estados Unidos em questão de população judaica, de sinagogas. Mas enfim, então não é algo tão pleno. E por que não é pleno? Porque tem o Edom, que atrapalha o divulgar da Torá, falando que a Torá não tem mais sentido de existir. Então tá. Sobre essa argumentação, então a gente vê o Shema. Então veja, Shema, Shacharit, Shin, Shacharit, Mem, Minhá e Aleph, Sharvit. Se eu fiz o Shema, eu estou me comprometendo a fazer essas 3 rezas diárias, ou eu não devo fazer. Se eu só faço Shacharit, isso significa que eu só, né? Então eu fico só no Shin, não falo Ma, nem porque não vai ser algo completo, não vai ser um corpo completo. Além disso, além de fazer a reza, ela tem que ter uma alma. E a gente vai falar também sobre essa questão da reza. Ela não pode ser aquela coisa, garota, ter alma. A própria leitura do Terrilim, ela tem que ter alma, senão se torna uma leitura. Não tem implementação, não tem força. Você somente está falando. Você não está implementando aquelas palavras para dentro de si mesmo. É o que acontece também com as rezas hebraicas. Você deve se implementar, por exemplo, todo mundo sabe que o Shema ouve. Num certo aspecto, ouve. Ouve quem? Ouve Israel. Quem é Israel? Malhut. Ouve Malhut. Então quer dizer, olha só, aqui eu já estou numa implementação de ouve Malhut, vamos ver tudo isso, né? Então a ideia que nós temos aqui é de implementar para vocês o sentido mais profundo disso tudo. Quando nós olhamos para a letra Shin, a letra Men, a letra Ain, não é? A gente tem muitas implementações. Vamos começar pela letra Shin. Qual é a gematria da letra Shin? Não é? Vamos aqui. A letra Shin, ela é uma letra simbilante, porque usa nesse simbilar, existe algumas letras assim, isso faz parte do nosso artesanato da boca. Então veja, ó. Então o Shin, ele tem um valor de 300. Poxa, em várias vezes a gente vê essa questão do 300, até lá na questão do quando Davi vai capturar, né? Estava relacionado à letra Shin. Quando nós implementamos que ele matou 300 homens e arrancou o prepúcio daqueles homens e levou para Shaul, nós estamos lidando com aqueles homens dos filmes Vikings. Já viu que pessoas eles têm um prazer em matar o outro, em mostrar, né,
a sua virilidade, etc. Não é nada disso. Tu vai ver lá nos terlinhos que Davi fala assim, Hashem, eu tô tão fraco de fazer jejum, tão magro, né, que ele não conseguia levantar uma espada. Um joelho batia no outro. Tanto era o temor que ele tinha de Hashem, e tanto que ele procurava implementar todas as coisas. Vamos fazer uma experiência aqui. Vamos então escrever essa letra por extenso, né? Shin. Então a gente vai escrever o Shin por extenso e vamos ver como ficaria aqui a gematria do Shin. E qual é a implicação, não é, de toda essa questão dentro da Torá em relação, não é, a explodir essas letras aqui iniciais do Shema para a gente chegar a uma conclusão, além da que já é assertiva correta, que a gente pode ver, é uma conclusão mais acertada disso tudo. E para isso a gente vai ter que escrever as letras, essa letra por extenso, para a gente poder, não é, chegar à conclusão gemátrica dessa letra, porque como a própria Torá ela é um livro matemático, então dentro dela, não é, tem um monte de situações. Do nome dessa letra é Shin ou Sim, depende de se o pontinho está lá na primeira perna direita aqui, aí ele é um Shin. Se tiver aqui desse lado aqui em cima dessa perna é Sim, mas a gematria, o valor gemátrico não muda, não é? Não muda. Então vamos lá, vamos tentar aqui colocar para vocês. Então veja só, então aqui a gente tem a letra Shin, ela se escreve com o Shin mesmo, ok, e se escreve também com Nun final. Então olha, veja, Shin, não é? Aqui eu tenho Shin. Agora o que eu preciso? Eu preciso saber quais as letras que são envolvidas na construção da letra Shin, não é? Que é o próprio Yud e o Nun também. O Nun também está envolvido. Isso significa, então, que essa gematria aqui mudou. Perceba, então, que o 300 ele ganhou mais dois irmãos aqui. Quando eu falo ó, Shin, eu tenho, então, dois irmãos aqui junto com ele. E aí, então, não é? Mudou toda a configuração, apesar dele mesmo ser 300, mas quando escrito por extenso, agora ele é 360. O que me lembra 360? Olha, 360 vai me lembrar, não é, que existe aí num ano solar 365 dias, onde a gente faz um cálculo, lembra? 360, e aí a gente tem um grau lá que a gente vai dividir 360, aí tem o grau 5, né, que vai formar ali essa ideia do 365, e na divisão a gente então vê que cada nível dividido ali vão dar, na verdade, os 72 nomes divinos. Ou seja, que cada mês desses 12 meses, eles vão ser potencializados, não é? Ou seja, eu pego 360 e divido ali por 30, não é? Então vamos dar 12 meses, e 12 vezes 5 vai dar 72. Então veja só, então aqui eu estou chegando à condição de entender que aqui nessa gematria eu tenho 360, por quê? O Yud vale 10 e o Nun 50, então 360. Isso me leva para a questão temporal. Moré, tá, me leva para a questão temporal, mas ainda ficou um pouco confuso isso, né? O que significa isso tudo? Muito bem. Eu tenho aqui, como a gente já salientou, vamos logo pegar o Men também, a letra Men. E a gente sabe que isso aqui está escrito Shem, tá vendo? Por isso que o nome do livro Shemot são nomes, né? Shemot, Shema, só que Shema é ouve, agora Shem é nome. Então isso significa que essa primeira partícula aqui da palavra está descrevendo nomes. Então tá. Se eu tenho aqui nomes, isso está ligado a Minhar, Vit, veja, é uma coisa dentro da outra, é um entendimento dentro do outro. Então isso significa, não é,
que eu não posso pegar a Torá e fazer como as pessoas fazem aí, não é? O que a gente vê as pessoas fazendo? Olha, é assim, assado, se você se converte, se não converte, existe lei halárrica, aquela coisa toda, não é? E não é bem assim. E a gente vai ver por que não. Veja, 300 do Shin com 40 eu tenho então a implementação aqui de 340, um pouquinho menor do que 360, né? 340. E quando eu então chego a essa definição, eu devo descobrir o que é 340, que é, na verdade, um nome divino, são dois nomes divinos. Quais são os nomes divinos? É o nome Shaddai, não é isso? Que é Shin, Dalet, Yud, e que vai ser a representação da forma matemática Pi, não é? Que é exatamente, deixa eu ver, tem o nome sagrado Yud Re Vav Re. Então vamos lá. Eu tenho Shaddai, Shin, Dalet, Yud, 304 e também 10, Shaddai, que é 300, não é? É 314. E tem o nome, o tetragrama sagrado, Yud Re Vav Re, que a gente chama de Havaiá, Yud Kei Vav Kei. Muito bem. Aqui eu tenho uma gematria de 26 no tetragrama. E no nome Shaddai, eu tenho uma gematria de 314. 314, que é o Pi, que nós usamos, não é? Segundo os gregos, foi descoberto por Arquimedes. Então a gente tem aqui uma questão, não é, de 314 mais 26. Quanto vai dar? A primeira parte do Shema. Veja, o que é Shaddai? Shaddai é Yesod e é a lua. Tá vendo? Está aqui definido o nome Shaddai. E aqui no Sol, na questão da organização sefirótica da árvore, está o nome Yud Kei Vav Kei, que tem, que é chamado de Havaiá e que tem gematria 26. Tá. Até aí foi muito bom entender Shaharit, Binha, então está ligado ao Sol e à Lua, que são os planetas, vamos dizer, uma estrela e um satélite, não é chamado de planetas, mas a gente sabe disso, é só uma implementação do Zohar, que são responsáveis por quê? O Sol é responsável por emitir a luz, que é o que alimenta energeticamente todas as coisas nesse mundo, a luz do Sol. Ela é absorvida pela planta, né? Tem toda uma transformação, a planta passa para os animais se alimentam, passam para o homem, assim sucessivamente. Então existe uma cadeia alimentar e todo mundo extrai essa força, essa eletricidade do sol e etc., que é implementado dentro dos animais, essa energia, e essa energia também está dentro das plantas. Aqui existe uma grande significância, porque quando Deus fala Shin Men, ele está falando sobre o aspecto daqueles que estão sobre a implicação dessas estações e dessas forças. Tanto é que a letra Shin vai gerar 360. 360 é ali mais ou menos o ano solar, dependendo ali de 5 dias mais ou menos, que também é implementado para fazer um cálculo em relação às divisões dos nomes angelicais que estarão embutidos em cada mês. Em que sentido? A cada mês eu tenho a quantidade, veja, 30, aí se divide 30 por 6, né, pelo fator 6, a gente tem então que tem ali a cada, ou o contrário, na verdade, você tem 6 anjos, né, 6 vezes 5, aí sim, a cada período. Ou seja, se eu estou no mês de Nissan, e no mês de Nissan, por isso que é importante o calendário, eu tenho então determinados anjos. Ah, mas se eu estou no mês de Iá, já mudou, já não são aqueles mesmos anjos, são outros. E aí vem os outros meses também, são outros, e eu não estou nem ligado nessas coisas. Para mim, tudo isso, não é algo que ficou muito para trás, né? Então, veja, então não é isso, a questão aqui é essa, é falar, olha, chamar Israel, e estou falando dois nomes divinos, então quando eu estou falando Shin, o Men, eu devo ter entender que eu estou mexendo com o sistema de Yesod e o sistema do Sol. Agora,
se eu não tenho essas implicações dentro de mim, se eu não tenho esse entendimento, a coisa começa a se afastar da Torá. Eu já não tenho aquela responsabilidade, porque rezar fica chato. Rezar Minhá, rezar Arvit, rezar Shaharit, fica chato, é extremamente chato. Eu tenho que tirar um tempo do meu dia, eu não estou preparado para isso, eu já me acostumei lá com as aguinhas de Edom, que eu vou lá, faço uma rezinha, tá, e aquilo canto uma musiquinha. Não é nada disso, gente. Organizar as letras hebraicas dentro do Shaharit, Minhá, quer dizer que você está contrapondo essas forças que são antagônicas ao Shema. O que é o Shema? O compromisso que eu tenho com o divino de honrar o nome dele através dessas 3 rezas. Agora, qual é a ideia da Cabala? Não é para me abençoar, é para abençoar o Eterno. Veja, Baruch atah Adonai, bendito sejas tu, Adonai. Deus, Rei do Universo, que me santifica com os teus mandamentos, não são os meus mandamentos. Não é o que nós achamos. E por isso é que existem mais de 3.800 anos de estudo em relação a isso. Aí o fulano de tal sai da igreja ontem, vai fazer um estudo arqueológico, e Deus não existe, e Deus, aqui nesse mundo Deus não existe, Deus é o Criador. Como que o Criador vai existir no mundo da criatura? E aí é que nós devemos pensar. Aí daqui a pouco se torna doutor aqui, doutor ali, faz até uma faculdade, é muito bonito. Mas isso não tem nada a ver com Torá. A gente já chegou aqui no nível planetário. Muito bem. A gente tem aqui, então, a questão do Shin só já está trazendo uma grande explicação junto com o Mem, já está trazendo uma grande explicação para a gente. E a gente tem, então, se a gente abrisse de novo, né, Shin daria 360, Yud daria 20, 380 e Nun mais 106. Eu não vou abrir só para a gente não ficar muito preso. Vamos, então, fazer a conta aqui. Olha, eu abria Shin de novo, ali naquela palavra do próprio Shin, e aí eu pegaria e faria o quê? Eu pegaria e abriria também o Yud. O Yud aberto, Yud, Vav, Dalet, mais 20. Ok, mais 20. Mais 20, então eu teria que abrir o Num, Vav, Num, daria 106, mais 106. Então eu teria agora uma nova abertura da letra Shin. E aí eu teria aqui, ó, 486. E se eu abrisse novamente, eu teria, né, são 32 caminhos de Torá que vão embasar e vão colocar dentro desse caminho todas essas formas de entendimento. O próximo nível, que pode ser maior ou menor, ele sempre vai me levar a um novo tipo de pensamento. Por isso que quando a gente falou lá sobre um debate que teve em Barcelona, não é? A gente fala que o Rabino lá fala o seguinte, ele fala, olha, na Torá não tem como a gente ter certeza de nada. Mas isso não quer dizer que eu não tenho certeza que a coisa é uma inverdade. O que está dizendo ali é que dá para entender alguma coisa assim, mas no nível que eu estou e o nível que eu tenho de entendimento, não no nível que eu devo navegar na psicologia de outras pessoas. Por isso que é extremamente perigoso para a alma você se jogar nos anais dos pensamentos daquele que não tem fé em Hashem. Isso é, se você o tem. Porque você vai acabar, então, indo através daquele barco e você nem começou a entender a Torá ainda. Veja, 486, o que significa isso? Pode ser um monte de coisa. Pode dar 18, né? Porque 4 mais 8, 12, mais 6, 18. No final, 9. 9 é realmente o número da verdade, como a gente já cansou de salientar. É verdade, é todo o alfabeto hebraico. Que incrível, né? Então veja, mas também pode ser 4 letras do nome do Eterno e a palavra Elohim, que tem Gematria 86.
Isso significa, então, que o Shema serve, através dessas 4 letras do nome sagrado, para conter Elohim, que implementa os castigos dentro daqueles que não conseguem entender essa Torá. E qual é a implementação aí? A implementação é a própria falta de entendimento. Porque se eu não tenho entendimento, se eu não sei distinguir entre a luz e as trevas, tanto faz o caminho que eu vou andar. Se eu não sei dessas coisas, eu vou para qualquer caminho. Veja, eu posso estar dentro de uma religião, como eu estive, muitos anos através da fé. Não, eu estou defendendo, e isso é extremamente absurdo para a Torá, você defender e dar a vida por uma coisa que você não viu. Como que você vai defender alguém que você não viu? Quando eu vou falar de Moshe, você começa a entender esses fatores, então você vai buscando um nível lógico mais profundo dentro da Torá. Por exemplo, qual é o primeiro nível que eu tenho que entender? Vamos lá, Moshe. Quem era Moshe? No nível peixe. Era um senhor de 80 anos de idade. Ele tinha 80, o seu irmão era mais velho, tinha 83. Foram para dentro do Egito enfrentar o faraó. Foram munidos de um cajado, não é? E o poder divino. Ele chega perante o faraó, ao qual ele comparece lá algumas vezes, falando para que ele possa deixar o povo de Israel partir. Ele nunca era preso e sempre trazia grandes prejuízos para o Egito e saía dali. Quando ele sai com o povo de Israel, que o seguiu porque o quis, o povo de Israel então tem vários problemas no deserto e o Moshe, você nunca viu um Moshe chorando, etc. Tem horas até que ele se ajoelha, o povo queria apedrejá-lo, mas ele era amado entre as pessoas. Não tanto como Aharon, mas ele era amado entre as pessoas. Então ele era um líder do povo de Israel. Fazemos um contrabalanço contra o que está no Novo Testamento, um profeta reclamão, que ao invés de defender Israel, defendia os romanos, xingava o povo hebreu, falava contra a Torá, falava que era o próprio Deus, reclamava de tudo e criou um emocionalismo, como a gente viu na aula de ontem. Várias argumentações romanas, vários tipos de mexer com o emocionalismo humano foi usado ali. Por isso que não é difícil você ver os edomitas trabalhando muito em cima da emoção das pessoas. É a música que faz chorar, sabe? É aquela festa alegre que é tudo, é maravilhoso, é show de curas, é que hoje Deus vai falar comigo, e etc. Existe uma parafernália preparada para as pessoas irem para isso. E eu não estou aqui, lógico, implicando com nada, mas a diferença é clara. Veja, Moshe foi à frente do faraó e saiu, poderio total, ameaçando-o. Enquanto ele fingia que não acreditava, porque Deus é quem endureceu o coração do faraó, lá no outro caso, ele foi pego, espancado e morto. Assim, diga-se de passagem, como o que diz nos anais dessas histórias, e aí eu tiro o H, que todos os seus seguidores foram mortos de forma absurda. E todos eles com a implementação dos castigos de idolatria. Vamos lá. A gente estava falando do Shema. Shin, na verdade, representa o Shaharit, o Men Amirá e aqui o Ain, o Arvit. Vamos aqui, ó. Vamos ver a gematria de Shaharit. Aqui eu tenho uma gematria Shin, Het, Reish, Yud, Tav. Então aqui eu tenho uma gematria de 918. Vamos lá, Moré, 918. Qual é a ideia que me traz isso? Não é? Qual é a ideia que me traz isso? 918 é exatamente 913 leis mais 5 livros da Torá, ou 5 sentidos. E foi exatamente a letra que está ligada a Avraham.
918, porque o Avraham recebe um rei no seu nome, que era Avram, tinha gematria 243, e agora ele tem gematria 248, que são a quantidade dos mandamentos positivos dentro da Torá. O que são os mandamentos positivos? Aquilo que eu devo fazer. Os negativos são aquilo que eu não devo fazer. A ideia aqui é qual? Somar esses dois, 365, que está ligado também ao ano solar, juntamente com os 248, que aí eu terei então as 613 leis que são partes da alma dentro da Torá. Essa é a primeira reza, não é? A primeira reza que nós fazemos de manhã. A segunda reza, ela já vai ter uma gematria aqui de 98, 103. E 103 me liga 10 mais 3, 13, que é a palavra Errad, que o Eterno é um, e é a palavra Ahavá também. Já aqui em Arvit eu vou ter 670, 682, não é? 682. E 682 eu posso olhar no espelho, veja, 682, 28 mais 6 sefirotes ali intermediária, que é chamada de Zerampim. Então, veja, 682. No espelho pode me gerar, então, olha, veja, a Torá, não é? Que foi construída 28 números, na verdade está errado aqui, 682, e eu olho de trás para frente, eu tenho as 28 letras ali iniciais, e tenho o Zerampim, que é o número 6. A somatória de tudo vai dar 16, que no final vai dar 7, que dá a construção dessas 7 sefirotes. Agora, voltando aqui à parte inicial do Shema, onde estão implicadas todas essas, não é? Todas essas rezas. E se a gente somasse todas elas? Vamos fazer o teste. Eu nunca fiz, mas aqui agora, em primeira mão, juntos, vamos somar tudo. 918 mais 103 mais 682, que vai dar exatamente 1703, não é? Organizando aí as letras, passando esse 1 lá para o lugar do 0, a gente tem 713, que seria exatamente uma árvore sefirótica 100 com os 613 mandamentos. E no final, é lógico que eu posso ter aí também 70 mais 3, que é Rohimá, não é? A palavra Rohimá tem gematria 73. E um Deus. Então, se eu boto ao contrário, 71 mais 3 dá 74, não é? 3 mais 4, 11, que seria a segunda parte do tetragrama. Agora, se eu boto 3 vezes 7, 21, mais 1, 22 letras hebraicas. Está entendendo como a coisa é linda, maravilhosa e como ela pode nos levar a um entendimento muito superior? Muito bem. Faltou agora, já que a gente entendeu que essa primeira letra representa Avraham, a segunda letra agora vai representar Yitzhak, e a terceira letra vai representar Yaakov, não é? No sentido do que das rezas que foram implementadas com horários halárricos. Agora, então, eu vou escrever o Mem por extenso. Vamos, então, pegar o Mem e vamos colocar ele por extenso. O Mem por extenso, como funciona? É um Mem mesmo, não é? E o outro Mem. São só dois Mems. A gematria, ela pode ser feita de várias maneiras, mas pode ser, né, aqui, Mem, e o Mem aqui, vai lá, mouse, e o Mem aqui, 80. Veja, então aqui, diferentemente, eu tenho agora 80. Poderia ser 640, que finalizaria ali com 10 sefirotes, mas aqui nesse caso eu vou usar 80. Agora, e se eu escrevo de novo, não é, o Mem e o Mem? Eu vou ter mais 80, que vai me dar 160. E aí vai dar 7 sefirotes, né? Então, mas vamos manter aqui o 80.
E depois do 80, eu tenho, não é, mais 80, que pode me dar 160. Vamos fazer aqui que a gente... Não, se mantém esse valor 80. Aqui a gente já escreveu meio, então 300 vai dar 440. Muito bem. E a gente vai, então, agora implementar a letra AIN. Como se escreve a letra AIN? Não é? Por extenso. Aleph, perdão, AIN mesmo, o AIN, e a gente vai ter também o Yud, e vai ter o Nun final. Então, veja, AIN, nós vamos ter aqui o AIN mesmo, e vamos ter também o Yud, não é isso? E vamos ter o Nun final. Muito bem. Ó, então, AIN. Então, qual é a gematria da letra AIN? 50 mais 70, 120, 130. Já matamos que 130 é a palavra Sinai, Monte Sinai, e é também a palavra Sulam, que aparece para quem? Para Jacó. Tá vendo aqui, ó? Jacó. Agora, a implementação do Shema é a seguinte, ó, houve, né, Shema, os nomes para as 70 sefirot, ou as 70 nações, ou as 70 línguas. Veja, então, a linguagem do Shin e do Mem, não é, que vai ser salientada pela letra Ain, lembra aqui que nós temos que estar onde? No Monte Sinai, ou ter a escada Sulam para subir para esses níveis superiores. Veja, o que só pode ser feito através do Shaharit, da Minha e do Arvit. Mas, Maria, eu não sei. Ouça, bote, escolha, peça. Às vezes eu posso ter algum tipo de Shaharit aqui que possa te interessar. Existem várias formas de fazer, tanto falada como cantada. Então, veja. Agora a implementação aqui. Qual é a responsabilidade disso? O que isso realmente significa? O que isso realmente significa? Muito bem, o significado disso é muito profundo. Por quê? Na verdade, a reza não é aquela reza que nós entendemos no nosso dia a dia. Não é aquilo que a gente... por exemplo, estou ouvindo uma música judaica, me emocionei. É muito bonito, não é? A gente ouvia as músicas judaicas, tem músicas muito legais, instrumentais, mas o trabalho real não é esse. O trabalho real ele está ligado ao entendimento do que e de como você faz isso, de como isso é implementado dentro da sua Avodah Hashem. Lembrando que quando se muda a intenção da construção desses parâmetros da Torá, eu estou sendo extremamente egóico e estou, então, indo contra aquilo que é a verdade da Torá. E pode acontecer com qualquer um, não é? Realmente eu estou falando, olha, eu estou aqui, né? Eu estou aqui, mas eu não entendo assim não. Eu vou fazer aqui do meu jeito, tá bom? Então é assim que funciona. Às vezes, não é? Às vezes a gente tem essas implementações e essas implementações elas acabam, não é? Elas acabam levando a gente, não é, a uma questão muito distante da Torá em si. Muito bem, enfim, o que acontece com isso? Primeiro que quando eu falo o nome de Abraham, eu não estou falando de um ser humano. Eu estou falando, não é, de um sistema espiritual, que é chamado de Abraham, e que vai existir dentro de todo mundo que tem uma alma. Todo mundo que tem a percepção, não é, de entender que essa alma, não é, ela tem uma construção e que na questão da Torá diz que ela tem que ser construída. Ela não pode, de forma nenhuma, ter, não é, algo diferente do que está na Torá. Veja, avodar, não é, fazer
o nome do Eterno ser respeitado, é você construir, não é? Uma questão onde você está fazendo o que foi salientado pelo Eterno, né? E o que foi realmente escrito na Torá. A gente sabe que se fosse algo fácil, não é? Não seria algo que seria tão difícil de se ver por aí, não é verdade? Todo mundo poderia fazer isso de uma forma plena. Veja, quantas religiões tem por aí, e quantas implementações existem em relação, não é, à construção dessa Torá. Parece-nos que durante toda a construção do templo, a gente viu nós mesmos e outras pessoas entrarem, vamos colocar um nome aqui, no sistema chamado ioiô. Quem sabe o que é ioiô? Eu não sei o nome que se dá disso aí na terra de vocês. Ioiô é um disco, né, que a Coca-Cola usou muito um tempo atrás aí para fazer promoções, e você tem uma linha ali no meio, você joga e ele volta, joga e volta. E você pode fazer vários movimentos, não é? Com esse ioiô, não é? E aí você acaba então indo e voltando, não é? Ou vai para um lado, vai para o outro. Assim, não é? Você tem essa coisa ali, ó, agora eu estou aqui, agora eu estou lá, agora eu sou judeu, né? E tem gente que se veste todo de judeu, não é? E eu não estou falando isso para fazer lashon hará, e não sabe nem o que é minhá, arvit, não conhece nem o hebraico. É uma coisa meio complexa, não é? Mas tudo bem, isso faz parte de tudo isso aí. Nós passamos por isso também, né? Ao falarmos, também estamos nos implementando dentro disso. Então veja, quando eu vejo o nome Abraham, na verdade eu tenho uma somatória que vai dar 248, que é, na verdade, 8 vezes o nome El. Então veja, Abraham está aqui. Qual é o nome divino que eu tenho aqui? El, que está dentro de Júpiter. Esse nome El, ele salienta 31 vezes, né? Vezes 8. Veja, aqui então eu tenho que entender isso de uma forma plena, e que dessa forma plena eu possa ver aqui, ó, 31 vezes 8 igual 248. O que pode também ser o nome Adonai, Yud-Kei Vav-Kei, né? Na verdade, mais Adão, mais Adonai, mais Elohim, mais novamente 26, que é o tetragrama, que também vai dar 248. O nome de Sarrak tem gematria 208, e logo vai ser 8 vezes o tetragrama e não 8 vezes o nome El, como no caso de Abraham, que também pode ser feito de outra forma. Eu posso somar 26 mais 31 de El, mais 65 de Adonai, mais 86 de Elohim, também vai dar 208. Yaakov tem gematria 182, que é 7 vezes o tetragrama. Ou El mais Adonai, El é Aleph Lamed, mais Adonai mais Elohim. Então veja, há um decaimento aqui, vamos usar só o tetragrama, ó, 26 vezes 8 é igual a 6 vezes 8 é igual, né, 208, e aqui é o nome de Sarrak. 26, né, vezes 7 é o nome de Yaakov, 182. Agora, El, que é 31, né, 31 vezes 8 é igual a 248. O que podemos perceber aqui? Não são simples nomes, são graus espirituais, graus da espiritualidade. Então, quando eu estou falando aqui Shin, Men, Ain, eu estou trazendo essas forças espirituais. Isso significa que Shin está ligado a esse mundo aqui, que é 7 vezes El, que vai dar 248, que está ligado
aos 248 mandamento positivo, 248 vai dar 4 mais 8, 12, mais 2, 14, que é a palavra Iad, ou o próprio nome Davi, que nós já estudamos. Ao estar aqui, eu estou fazendo a reza para quê? Qual é a ideia? O Avraham, ele sai de manhã, monta no seu burro, leva a Itzhak para sacrificar, que é à tarde. Quando chega à tarde, ele então vai fazer a Minhá, e aí a Minhá está ligada a Yaakov, que é Itzhak, perdão, está ligada a Itzhak, que é 8 vezes o tetragrama. Então quer dizer que eu vou estar amarrando a Gevurá dos julgamentos celestes à tarde. No fim do dia, então é Yaakov que agora entra com 7 vezes o tetragrama, e agora eu estou amarrando as últimas luzes do dia para que eu possa ir dormir. Na verdade, a construção que eu estou falando aqui, que eu estou construindo, é que o próprio Deus instituiu essas rezas. Através da força desses astros, e se ele o instituiu, através das rezas do Siddur e de todo o conhecimento que é implementado dentro disso, significa que se eu não faço, eu não posso fazer o Shema, porque eu não vou pagar o salário do jornaleiro, eu estou muito distante disso, e que agora eu devo voltar para as práticas das rezas, com alma, não sem alma, porque se for fazer sem alma é melhor você fazer do jeito mais natural que puder. Agora, é lógico que aquele que faz da forma natural, Senhor meu Deus, muito obrigado, etc, etc, eu sou grato a ti, é ótimo. Mas você deve se implementar e saber que aquelas letrinhas que você vai ler, dentro dos Shaharites, tem uma implicação onde todos esses astros são englobados, ou através da nossa língua, que é uma mistura de vários outros idiomas, como a língua árabe, grega, tem também muitas palavras hebraicas envolvidas, enfim, mas principalmente gregas. Podem produzir, tudo bem, a essência do seu coração é ótimo, mas a implementação aqui, usando agora lá o livro de Sofonias, onde todos receberão uma língua pura para que possam adorar a Deus corretamente. Isso significa que a responsabilidade do Eterno é com a sua Torá e com as letras hebraicas, e não com outro idioma. E que se deve ser implementado pelo aluno a aprender. A facilidade de ouvir tal, Sterling no seu idioma, entender pouquíssimo do que está escrito ali. E até porque vocês vão de ouvir que se existem as letras hebraicas e elas que fazem realmente a ligação espiritual entre os céus e a terra e a criação de tudo, sem elas realmente vai ficar impossível. Sem entender a organização desse sistema de ligação. Qual ligação? Mas todo dia eu vejo a Lua, todo dia, né? Júpiter está lá, o Sol. Mas será que você está conseguindo ligar os nomes divinos, tanto internamente, esses nomes divinos, como dentro dos planetas? É lógico que não. Não da forma adequada que tem que ser. Então, implementar, não é? O aprendizado do hebraico, implementar o entendimento de toda essa Torá. Veja, Shimem, Yesod, que é o tetragrama sagrado, e Shaddai, 340. Houve 70 sefirotes, porque é o que a gente está fazendo agora, contando um Homer, 7 dias para cada semana, 7 vezes 7, 49, que são, na verdade, as árvores sefiróticas que existem dentro de cada uma, não é? Dessas árvores. Veja, aqui de Hesed até aqui o nosso mundo são 7. E se você pega Shin, que é 300, mais 4 aqui, do 40, 3 aqui mais 4 são o quê? 7 sefirotes. Então, houve o quê? Houve 7 sefirotes. Da onde nós estamos, que é dividido
no mundo do sete. 7 os orifícios no rosto, 7 continentes, 7 desertos, 7 mares, 7 notas musicais, 7 cores, 7 partes do corpo, 7 dias da semana. Enfim, não é? 7 planetas que vão estar ligados a essa questão da Torá, que fazem parte do nosso sistema solar. Então, se nós implementarmos isso, 360 dias completos de reza. Mem está ligado à oitava Sefirot Binah, que é 8. E aí, através disso, de subir uma escada, Sulam, ou um Sinai, que as pessoas pensam que indo lá no Monte Sinai vão conseguir chegar, né? As pessoas têm mania de subir os montes. E a gente já explicou para vocês o que é monte, né? É santidade, Kadosh. Kadosh é aquele que entende essa Torá. Kadosh é aquele que coloca em prática a sua Avodah Hashem, seu serviço de trabalho a Hashem, e que quer consertar a sua alma e consertar o seu mazal diariamente em relação a esses planetas. Tudo bem, gente? Essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês às 10 horas para que a gente possa, de novo, continuar a leitura do Zohar Kadosh. Shalom, shalom.